Senhor presidente, nobre deputado Adilson Espíndola, senhoras e senhores parlamentares, os jovens deputados que estão agora sendo assistidos pelo deputado Torino Marques, do partido do presidente Jair Messias Bolsonaro, PSL, a todos que nos assistem ao vivo pela TV Assembleia, pelo Facebook, aos colaboradores da Assembleia de um modo geral. Primeiramente, eu quero parabenizar o deputado Enivaldo dos Anjos, que falou do coração dele, mas com profundo entendimento do que está acontecendo na nação brasileira. E esse é o registro que eu quero deixar marcado, porque nós estamos vivendo um momento muito importante, que é o divisor de águas da nação brasileira. Aí eu me reporto ao Nicolau Maquiavel, senhor presidente. Nicolau Maquiavel, que os temas dele são mais atuais do que nunca. E Nicolau Maquiavel deixou registrado: se os tempos mudam e os comportamentos não se alteram, então será a ruína. Existe um processo que já vem de 5 anos de limpeza da velha política, a política perniciosa que acabou com o desenvolvimento da nação brasileira. Essa velha política, depois de 5 anos, devido à Operação Lava Jato, desencadeada principalmente pelo atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, ela foi profunda, foi eficaz e ela continua. Só que a velha política ainda tenta sobreviver. Inclusive, além de usar esses mecanismos perniciosos, perversos, e até mesmo usando de atores internacionais para poder derrubar uma operação que está lavando a nação brasileira, inclusive tendo a participação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Não são todos, mas existem a participação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que ainda querem erguer essa velha política do compadrio, a velha política do bolso cheio, do toma lá da cá, a política que o presidente Bolsonaro, logo no seu início, e até mesmo antes de tomar posse, ele já vinha caminhando para se livrar desse ranço pernicioso que destruiu o Brasil. Recentemente, agora com a mudança de atores que não estavam caminhando conforme o desenho do presidente Bolsonaro, nós vimos ali a abertura do caixa preta lá, da caixa preta do BNDES, a quantidade de recursos do bolso do brasileiro sendo alocado em países, em republiquetas que não dão um centavo para o Brasil, patrocinados com dinheiro público. Foram 16 anos que o nosso dinheiro serviu para patrocinar ditaduras em toda a América Latina, quase toda a América Latina, América Central e África. Dinheiro que poderia estar sendo usado para poder desenvolver o Brasil. Eu não consigo entender por que fazer um porto de águas profundas lá em Cuba. O que isso vai trazer de desenvolvimento para o Brasil? Outros tantos investimentos milionários na Venezuela. O que Venezuela vai trazer de benefício para o Brasil? Uma ditadura que está matando os seus cidadãos. Essa é a orientação do presidente Jair Bolsonaro e toda a sua equipe. É por isso que agora tem uma luta
uma luta entre a velha política, aquela política que quer depredar o dinheiro público, dilapidar o dinheiro público e encher os bolsos dos corruptos de grana e proporcionar um Brasil do atraso. E a nova política que quer patrocinar um país em desenvolvimento, com toda a sua estrutura e infraestrutura para chegar no top dos países desenvolvidos. É por isso que nós estamos aqui fazendo essa manifestação, corroborando o pensamento do deputado líder do governo, Enivaldo dos Anjos. A tentativa de tentar desmerecer todo o trabalho de um juiz e todo o trabalho da Procuradoria-Geral para colocar nas grades ladrões, corruptos, que se beneficiaram da máquina pública para se tornarem milionários, deixando uma nação de famintos, ela não pode continuar. É por isso que no dia 30 agora, senhor presidente, dia 30 nós estaremos indo às ruas de novo, mais uma vez para poder fincar uma estaca no coração do povo brasileiro, uma estaca do bem, porque toda vez que o mal se levantar, nós estaremos indo às ruas para poder fazer a nossa manifestação, diferentemente das manifestações que são contrárias ao patriotismo, contrárias aos símbolos nacionais, contrárias à bandeira nacional. Nós estaremos indo às ruas nesse domingo, lá no posto Moby Dick, a partir das 14 horas, com todos os movimentos que compõem a direita capixaba, como a Ação Brasil, como a direita Vila Velha, a Vitória da Ética, Brasil Conservador, Movimento Vem Pra Rua, Direita Espírito Santo e outros movimentos patrióticos, para que nós levemos nossos sentimentos de apoio ao juiz, ao ministro Sérgio Moro, ao presidente Jair Bolsonaro. Essa conduta do ministro Sérgio Moro e o seu pacote anticrime, ele é fundamental para que o Brasil não sofra um retrocesso. São 5 anos colocando bandido atrás das grades, 5 anos colocando corruptos nas grades, 5 anos desmascarando os verdadeiros ladrões da nação brasileira. Esse pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, ele é fundamental para não desmerecer a importância da reforma da Previdência. E vou muito mais além. Ontem eu falei aqui na presença de alguns parlamentares que é a reforma da Previdência e o pacote anticrime, eles são indissociáveis. É um fenômeno que existe nas ciências sociais chamado de imbricação. A gente não sabe quando começa uma e quando termina a outra. É como aquela telha colonial que a gente à distância não percebe quando começa uma, quando termina uma e começa a outra. O pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, a reforma da Previdência, os dois são fundamentais para que o Brasil comece a realmente ter a sua plenitude de desenvolvimento econômico. Nós hoje, senhor presidente, nós hoje fomos privilegiados por esse aporte que o governo vai estar dando para o Espírito Santo. São mais de 6 bilhões com a quebra do monopólio do gás que provavelmente o Espírito Santo vai estar recebendo. Os capixabas e todos os brasileiros vão ter uma redução de 40% no preço do gás. Olha a quantidade de empregos diretos e indiretos que o governo Bolsonaro vai estar proporcionando.
Vou falar só do gás não, mas tem muita coisa boa que o presidente Bolsonaro está fazendo em poucos meses. Poucos meses de governo e o Bolsonaro já está movimentando a nação brasileira. Essa questão do monopólio do gás para nós é fundamental. Nós que já temos, pelo menos no papel, uma empresa estatal de gás, que nós não percamos a oportunidade, já que o governo Jair Bolsonaro vai privilegiar aqueles estados que estarão privatizando as suas estatais de gás. Isso quer dizer concorrência, isso quer dizer redução de preço. Obviamente, para quem sabe, a empresa estatal Espírito Santo Gás, no caso do Espírito Santo, ela não saiu do papel ainda. Mas eu tenho certeza que a equipe econômica do governo Renato Casagrande vai agir com inteligência e saber quais as medidas que irá tomar. Mas isso é uma referência que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo. O pensamento da equipe econômica comandada por Guedes, ele está sendo feito para que o Brasil possa ser pujante. E não dizer que no passado já foi. Que no passado nós éramos a 8ª economia. Não, nós aqui temos agora as condições perfeitas para que o Brasil realmente esteja entre os top de linha das nações, nas nações mundiais. E agora nós temos essa preocupação, porque os levantes contra a Operação Lava Jato, elas vão continuar. Os factoides, as fake news vão existir, mas é para poder fazer com que a velha política, a política da roubalheira, ela venha prevalecer. No começo, o presidente Jair Bolsonaro foi muito atacado, porque ele não queria ceder ministérios para os caciques de partidos. O presidente fez a coisa certa. Ele não quer a política do toma lá, dá cá. Ele quer a política do brasileiro, cidadão, trabalhador, para que ele seja beneficiado, para que a grande maioria dos brasileiros seja beneficiados. Essa é a importância de fazer um divisor de águas entre a velha política, a política do favorecimento político patrimonialista e a política do atendimento aos milhões de brasileiros. E toda vez que acontecer esses movimentos perniciosos, mentirosos, enganosos, que vão tentar desmerecer o papel fundamental que tem e continuará tendo o ministro Sérgio Moro, os patriotas estarão se manifestando. E aí nós convidamos, senhor presidente, convidamos a todos os deputados, todos os que nos assistem, aos deputados jovens que estão nos acompanhando agora nas galerias, que possam participar com as suas cores verdes e amarelas, que venham com suas camisas amarelas, verdes, com suas bandeiras do Brasil, tragam seus amigos. Nós estaremos lá com as nossas famílias, nossas esposas, maridos, filhos. É uma festa patriótica, é uma festa que não precisa nem da segurança pública para poder estar nos acompanhando, porque até o lixo que nós criamos a gente vai e retira das vias. É um sentimento patriótico que está envolvendo toda a nação brasileira. Da mesma forma que nós estaremos fazendo um movimento lá no posto Moby Dick. Isso estará acontecendo em grande parte, em todas as capitais e em muitos municípios brasileiros. É o sentimento de que o voto que nós depositamos nas ruas agora está sendo monitorado. Nós precisamos monitorar aqueles que nós colocamos no poder. A Operação Lava Jato tem 5 anos. 2 eleições já aconteceram no Congresso Nacional. É como a gente usa o linguajar lá do planejamento estratégico. Temos que rodar o PDCA novamente, porque ainda existem muitos políticos no Congresso Nacional que não entenderam o pensamento de Nicolau Maquiavel. Os tempos mudaram. O tempo do compadrio
está acabando. O tempo do toma lá da cá está acabando. Obviamente vai demorar algum tempo ainda para que haja uma depuração, senhor presidente, para encerrar, haja uma depuração e tenhamos deputados, senadores, deputados federais e senadores comprometidos realmente com a nação brasileira. Então convido a todos mais uma vez para que dia 30, às 14 horas, nós possamos fazer uma grande manifestação democrática em favor do Jair Bolsonaro e do Sérgio Moro pela Lava Jato. Muito obrigado, senhor presidente. 14 horas, posto Moby Dick. São agora